Escrito e dirigido por Guy Ritchie, Aladdin é o remake live action da clássica animação de 1992, que conta a história de Aladdin, que acha uma lâmpada que contém um gênio poderoso dentro que o ajudará a tentar conquistar a princesa Jasmine. Enquanto isso, um golpe liderado por Jafar para tentar conquistar o reino está em execução. Bom, depois da última crítica falando do Rei Leão, vocês devem ter notado que eu não sou muito fã dos remakes live action, mas Aladdin particularmente estava um tanto curioso e ansioso, porque, primeiro, assim como Mulan, Aladdin é um dos poucos que consigo enxergar na transferência para o live action. E também, um dos meus diretores favoritos, quase meu favorito, Guy Ritchie, estava responsável em escrever e dirigir. E se eu conheço meu amado diretor, ele está nem aí em ser completamente fiel ao material de origem e gosta de trazer sua própria interpretação na adaptação. E eu não estava enganado ao ficar animado para assistir Aladdin. Essa é fácil a melhor adaptação live action Disney. Mas também essa afirmação não tem muito peso, porque também é o único que eu considero um bom filme. O remake do Aladdin é exatamente o que eu espero desses remakes gananciosos da Disney, que, se for para trazer a mesma história, só que com uma forma alternativa de apresentação, tenha algo diferente, tenha algo de novo. Não seja um preguiçoso Ctrl+C e Ctrl+V. E é exatamente o que Guy Ritchie fez. Por mais que ele tenha mantido a mesma história da animação com as mesmas mensagens e morais, não é o mesmo filme. Para falar a verdade, ao assistir o filme, fiquei com a impressão que o diretor mostrou o dedo do meio para quem esperava que fosse exatamente igual. Porque, falando da história e do roteiro, os primeiros 30 minutos de Aladdin é exatamente o mesmo filme. E quando eu digo o mesmo filme, eu quero dizer que ele pegou a primeira hora do clássico e compressou tudo no primeiro ato. Sério, parece que ele descobriu alguma ideia genial para tentar contornar as demandas do estúdio de fazer o mesmo filme e também ao mesmo tempo fazer o seu próprio filme. E o mais incrível, não é feito porcamente, porque a especialidade do Guy Ritchie é a sua narrativa rápida e implacável. Ele tem o incrível talento de pegar o que seria 1 hora de cenas na mão de qualquer diretor e transformar em 10 minutos, sem perder a essência das cenas. Porque depois que ele passou por tudo que esperariam ver do filme nos primeiros 30 minutos, Aladdin se torna outro filme completamente. Por mais que a trama principal seja exatamente a mesma e você sabendo quais cenas irão aparecer eventualmente, eu não sabia como seria a jornada até lá, porque Guy Ritchie pegou os personagens e seus arcos e trouxe sua própria interpretação. E isso poderá irritar alguns espectadores que esperavam rever sua infância, mas ele priorizou uma forma diferente e única de contar a mesma história. E o mais importante de todos, sem perder a essência da animação e sem perder a magia e as cores do clássico. Essa não é mais uma adaptação sombria como tem sido todos até agora. Como Guy Ritchie falou em algumas entrevistas, ele quis trazer uma sensação do cinema indiano no filme, o famoso Bollywood, onde tudo é limpo, colorido e iluminado, não tendo nenhuma timidez de não ser completamente realista ou maduro, porque essa é a história onde o garoto pobre encontra um gênio mágico brincalhão dentro de uma caverna falante. O filme precisava ter o autoconhecimento do que ele realmente é e aceitar o mágico e o fabuloso. Eu fiquei com os olhos colados na tela, porque eu sou completamente apaixonado pelo Aladdin clássico. É quase a minha animação favorita da Disney. Mas eu fiquei tão feliz em ver que o Guy Ritchie não se encostou na minha nostalgia para que eu possa amar o filme. Eu estava vendo uma história que sou fascinado sendo contada de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E falando dos personagens, Aladdin foi o que sofreu menos alteração em seu arco, só um amadurecimento na sua personalidade mesmo. Ele ainda é o vira-lata com um coração de ouro que possui o único objetivo de conquistar o coração da Jasmine, que por acaso sofreu a maior alteração de arco, personalidade e desenvolvimento de personagem de toda a adaptação que já vi da Disney. Eu realmente acredito que ela é uma personagem infinitamente superior ao da animação. Agora ela possui um arco próprio que molda
a jornada da trama e que traz uma mensagem extremamente forte e relevante para o nosso cotidiano, sem parecer forçado ou martelado. Ela foi de uma das melhores princesas da Disney para uma das melhores personagens da Disney. E quanto ao gênio, eu não falarei do Will Smith agora, mas quanto ao seu personagem, ele também teve uma grande mudança de arco. Ele possui novas motivações além de ajudar o Aladdin e ser livre. Há vários momentos que o filme focará nele e nos seus próprios objetivos. E isso leva ao ponto principal da crítica e talvez a maior mudança do Aladdin como um filme em geral. Diferente da animação clássica, esse filme não é sobre o Aladdin apenas. Algumas pessoas dirão que o seu personagem foi enfraquecido, mas eu não diria enfraquecido, eu diria que ele foi nivelado ao nível dos outros personagens, dando espaço para eles brilharem e crescerem também. Esse é um filme que dá a mesma atenção e tempo para todos os personagens principais, inclusive Jafar. Eu vi diversas pessoas xingando o que fizeram com ele, mas eu também acredito que o Jafar é um antagonista superior agora. Claro, não estou falando da performance do ator ainda, mas em quesito de roteiro, suas motivações são bem mais claras e exploradas agora. Não é apenas alguém malvado querendo dominar o reino. E Guy Ritchie entendeu perfeitamente que não tinha como simplesmente copiar e colar a personalidade e o arco de todos os personagens. Ele atualizou eles, trouxe uma interpretação própria que combina com a mentalidade do cinema atual. E, falando finalmente das performances, Mena Massoud como Aladdin estava ótimo. Deu para notar que ele tinha uma preocupação enorme em manter a essência carismática e energética do personagem. Mas, meu coração foi completamente conquistado com a Naomi Scott como Jasmine. Eu fiquei apaixonado por ela e sua performance. Ela trouxe vida à personagem de uma forma que eu não esperava. Toda vez que o filme focava apenas nela, eu não sentia falta de ninguém, porque eu estava completamente investido e imerso no seu papel. Eu até diria que esse é mais um filme sobre ela que sobre o Aladdin. E alguns poderão ver isso como um grande negativo, mas pra mim é um motivo de poder revisitar esse filme sempre. E, bom, vamos falar agora do elefante da sala, Will Smith como gênio. Eu não entrei esperando que ele fosse igual ou superior ao Robin Williams, porque, sério, aquele é o Monte Everest das performances de animação. O gênio dele é o melhor trabalho de dublagem do cinema e quase sua melhor performance. Seria injusto com Will Smith e com Guy Ritchie esperar algo disso, mas felizmente ele soube trazer sua própria voz ao personagem. Assim como o gênio da animação é o espelho do carisma do Robin Williams, o gênio do live action é o espelho da personalidade do Will Smith. Toda a comédia, improvisação e caráter do personagem é o que esperamos que viria do ator. Nenhum momento pareceu que ele queria roubar o filme ou trazer a mesma sensação do gênio do clássico. Ele foi fiel ao personagem, mas também respeitou o legado de Robin Williams. E acredito que esse deve ser o motivo que o roteiro explora mais seu personagem e seu arco, porque na falta de um Robin Williams, temos um ótimo personagem. Mas sim, você ouviu de vários e ouvirá de mim. A pior performance de todas é de Marwan Kenzari como Jafar. Mas eu não acredito que tenha sido ruim e tenha se desconectado do arco do antagonista. É só que houve momentos que ele estava meio cartunesco e exagerado. Mas sim, sua performance deixou a desejar um pouco, ele não provém nenhum grande impacto à experiência. Agora, quanto às músicas e às sequências musicais, eu reclamei do Rei Leão ser exatamente igual da animação no quesito da orquestra, do instrumental, mas nesse, eles trouxeram de volta o Alan Menken para compor, mas não é o mais do mesmo. Para falar a verdade, no quesito instrumental, eu diria que foi uma grande melhoria. Eu senti que a orquestra estava mais viva e mais alta para combinar com a narrativa do roteiro de Guy Ritchie. E quanto aos vocais, Mena Massoud estava suficientemente bom. Ele não se destacou, não é pior e nem melhor que o clássico, mas Naomi Scott de novo me conquistou. É a primeira vez que vejo essa atriz e só vejo benefícios em acompanhar sua carreira,
principalmente na nova música Speechless. Diferente do Spirit do Rei Leão, que foi ridículo e cômico, essa música não é apenas ótima com o incrível instrumental e a maravilhosa voz de Scott, como possui um papel vital na narrativa do filme, que não faria sentido não ter ele no filme. Então, por enquanto, só tivemos acertos no filme. Agora, quanto à direção de Guy Ritchie, como de se esperar, esse é sempre o elemento que vejo as pessoas divididas, mas eu sempre ficarei no espectro positivo. Eu sou fanático por seu estilo único de direção, a energia que ele coloca por trás das câmeras é sempre tão rápido, vivo e implacável, que para alguns é sempre um negativo e parece que atrapalha a narrativa do filme, mas para mim sempre enaltece o que poderia ter sido genérico na mão de qualquer outro diretor. Mas no Aladdin eu acredito que ele deu uma pequena segurada, mas sua essência ainda está lá. O mais divertido e interessante para mim foi a forma que ele dirigiu as sequências musicais. Para quem não sabe, Guy Ritchie é ex-marido da Madonna e ele dirigia alguns de seus videoclipes, e isso está muito claro e cristalino como água nesse filme. Todas as sequências musicais parecem videoclipes da Madonna, principalmente o Speechless. Eu dei uma risadinha de lado quando notei o quão óbvio a influência de Madonna estava no filme, e eu não vejo isso como negativo. Para falar a verdade, ele trouxe algo diferente que veríamos se fosse de qualquer outro diretor que possui mais experiência com musicais. E, bom, eu sei que faz 2 horas que eu estou falando desse filme, mas eu quis deixar bem claro do porquê eu amei esse filme completamente. Por mais que a motivação por trás do estúdio ainda seja extremamente ganancioso e que eu gostaria que deixasse em paz os clássicos e que tivéssemos mais filmes originais, eu fico feliz que pelo menos tivemos um dos melhores diretores trabalhando hoje, sendo responsável pelo projeto e ter tido um grande controle criativo sobre ele. É um filme que, por mais que tenha a mesma história e cenas que esperaríamos que o filme tivesse, a sua execução foi diferente e única o suficiente para justificar que a gente revisite ele, mesmo continuando amando e reassistindo ao clássico. Eu posso assistir ambos no mesmo dia e não sentir que assisti ao mesmo filme. Diferente de certos filmes, ele mantém a essência e a energia do clássico sem se encostar na nostalgia do espectador. Você pode nunca ter assistido ao clássico e ainda gostar desse filme. Por isso darei para Aladdin a nota 4.5. Incrível como tivemos os exatos opostos. O pior de todos os remakes e um dos piores filmes do ano, e o melhor de todos os remakes e um dos melhores filmes do ano. É para o estúdio entender que, se for para continuar com essa tendência injustificada de refazer clássicos, pelo menos dê liberdade para ser pelo menos diferente. E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do nosso canal e não se esqueçam de se inscrever. E como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo filme. Fiquei feliz de falar isso pro Aladdin.